Vamos começar o nosso encontro de hoje. Nós vamos falar sobre a energia da prosperidade. Seja bem-vindo, Armando. E quem sou eu? Eu sou Sandra Reis. Eu te ajudo a desenvolver a lei da atração para atrair prosperidade para a sua vida. É sobre isso que nós vamos aqui falar hoje. E para quem é essa live? É para qualquer pessoa que quer prosperar, que quer entender melhor como funcionam esses mecanismos da lei da atração, da energia. É para quem já tem esse conhecimento e quer aprimorar. É para qualquer pessoa que está em busca de expandir a consciência para viver melhor, com mais harmonia e com muita prosperidade. Então, compartilha já a live, convide pessoas para vir para cá, vamos já demonstrar a nossa energia de abundância, de compartilhar com todas as pessoas, porque esse conhecimento faz diferença na vida de todos nós. E por que eu estou falando isso para você, né? Há muito tempo eu me tornei terapeuta e atuo com diversas ferramentas e a maioria delas voltada para a energia. E isso faz diferença? Você pode se perguntar. Faz muita diferença e é sobre isso que nós vamos falar no decorrer desse encontro aqui. Por quê? Hoje nós já vivemos numa sociedade um tanto quanto evoluída e muitas pessoas já têm consciência de que tudo é energia, de que somos energia, de que tudo está à nossa volta também tem energia, mas nem todas as pessoas têm esse conhecimento e se despertaram para isso. E daí a importância da gente reiterar, conversar, se reunir em prol desse assunto, energia. Você já deve ter chegado perto de alguém e ter sentido uma energia. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, minha energia não bateu com a energia dessa pessoa. Quem nunca falou isso, né? Ou às vezes você encostou numa pessoa ou em algum objeto e sentiu um choque. Uma coisinha assim que dá realmente aquela sensação de ter sido um choque elétrico, que você se arrepia e tudo isso começa a acontecer, né? E aí você se pergunta, Sandra, o que a energia tem a ver com a prosperidade? Tem a ver tudo. Eu vou aqui nesse momento com você construir um entendimento do quanto essa energia está relacionada intimamente com a prosperidade, para que você possa ir desvendando aí os mistérios dentro da sua mente, para que você atinja então essa chamada energia da prosperidade, tá? E vou começar aqui dizendo para você o seguinte: apesar desse conhecimento hoje já estar muito difundido, ainda tem algumas pessoas resistentes, mas a ciência já deu um passo importante para que essas pessoas tenham uma percepção mais ampliada da realidade. Hoje, a Organização Mundial da Saúde, ela já reconhece que o ser humano é um ser de energia. Tanto reconhece que já aprovou todas essas técnicas terapêuticas como o reiki, a meditação, a acupuntura e tantas outras técnicas, né? Porque o ser humano hoje ele é um ser que tem um corpo físico, ele tem uma mente, ele tem um espírito e ele tem um corpo de energia. E aí você se pergunta, aonde fica esse corpo? É um corpo que fica assim, ó, à sua volta. E aí, esse corpo de energia é que é responsável por atrair e por repelir certas coisas, como se você realmente fosse um imã gigante. Então, essa energia está em volta do seu corpo. Algumas pessoas, né, até chamam isso de áurea.
Tem gente que fala, eu consigo ver, eu consigo olhar para a sua áurea. E o que eu quero trazer para você, né? Falando em energia, não tem como deixar de tocar nesse corpo energético que nós temos à nossa volta. Você já deve ter ouvido falar na palavra chakras, centros de energia. E é isso que nós temos, muitos centros de energia espalhados pelo corpo. E alguns maiores, outros menores, mas eu quero conversar com você sobre os principais, os 7 maiores centros, e que são responsáveis por muita coisa na sua vida. E vou começar aqui nominando eles para vocês e explicando para aquelas pessoas que ainda não os conhecem aonde eles estão localizados, né? Esses chakras mais importantes, digamos assim, eles começam na base da sua coluna e eles vêm subindo, são 7. Esse da base da coluna nós chamamos de chakra básico. Subindo um pouquinho mais, na altura do umbigo mesmo, só que sempre aqui, tá? Na coluna. Eu faço a analogia mostrando a mão aqui, mas você sabe que ele está aqui, na base, subindo a sua coluna. Tem o chakra umbilical nessa altura, que é o quê? É um centro de força, é um centro de energia. Um pouquinho mais acima, aqui na altura do estômago, do plexo solar. Esse é um outro chakra, também responsável por energia. Cada um desses chakras, eles estão relacionados com os órgãos que estão aqui próximos a eles. Então, muitas vezes você está vivendo uma situação na sua vida e te traz um enjoo, né? Você põe logo a mão assim no estômago, como se você tivesse comido alguma coisa que não caiu bem, mas é aquela energia ali que está sendo digerida, que está sendo manipulada dentro do teu corpo. Um pouquinho mais acima, aqui na altura mesmo do coração, tem o chakra cardíaco. Também está relacionado a esses órgãos aqui, né? Principalmente ao coração. Tanto é que quando a gente conversa sobre emoções e sentimentos, né? A gente tem o hábito de dizer, vem do fundo do coração, eu sinto com o coração, porque o coração ele faz essa integração entre esses 3 primeiros chakras responsáveis por essa energia e o chakra do coração integra essa energia com os superiores, que seria aqui um outro centro de energia, o laríngeo, depois o frontal, o chakra frontal, que fica aqui nessa altura, e mais acima, aqui assim da cabeça, mais ou menos um palmo, o chakra coronário. Então, aí você pode falar assim, Sandra, eu tô achando esse assunto meio místico. É um pouquinho porque na antiguidade era natural que as religiões, as filosofias evoluídas, principalmente as ocidentais, as orientais, elas trazem muito isso, né? Mas hoje não é mais uma coisa mística, também é dentro dessas filosofias, mas o que eu quis trazer para você entender, é que a ciência hoje reconhece isso. Tanto reconhece que a OMS já adotou isso, né? Dentro do conceito do ser humano integral, que você é um corpo, uma mente, emoções, espírito e energia. E dentro das nossas práticas integrativas de saúde, dentro do SUS, isso também hoje já é adotado. E por que você ainda reluta de entender isso dentro da sua vida, dentro do seu dia a dia, né? Então, é sobre isso que a gente precisa refletir. E Sandra, mas aonde que entra a prosperidade? Se acalma, nós estamos construindo aqui um raciocínio para você entender plenamente tudo isso que eu estou trazendo para você. E aí, dentro desses centros de energia, tem os seus órgãos que estão relacionados com esses centros de energia,
mas tem também as suas emoções, o seu sentir, o seu intuir, o ambiente que você vive, né? Por isso que muitas vezes nós entramos num ambiente e a gente não se sente bem e você fala, nossa, eu quero ir embora, eu não tô passando bem aqui, esse lugar não é para mim. Muitas pessoas quando vão a um velório, olá, Jéssica, boa noite. A um velório ou algum outro ambiente não se sentem bem, mas em outros ambientes a pessoa já se sente bem, né? Quantas vezes a gente chega a algum lugar e a gente tem a sensação que aquele lugar é a extensão da nossa casa, a energia do lugar te acolhe, então você fica bem naquele lugar. Então a energia está em tudo. E para te mostrar o quanto isso é importante, eu trouxe também uma curiosidade para você. O cientista russo Semyon Kirlian, em 1939, ele desenvolveu uma máquina que consegue fotografar esse corpo de energia que todos nós temos, esse corpo que está em volta do nosso corpo físico. Então, para você ver, eu quis trazer isso para você entender que isso não é uma coisa, uma história abstrata que alguém falou. Tem comprovação. Tem como você, que é uma pessoa que precisa realmente ver para entender, para crer, verificar tudo isso. Basta você adquirir uma máquina dessa, chamada foto, né, que fotografa as pessoas, o nome da foto chama Foto Kirlian, para você entender. É claro que não é um material acessível, né? Alguns locais têm, outros não, mas o que eu quero trazer para você? Vários estudos feitos com essa foto, com essa máquina, que é a Kirliangrafia. Boa noite! Comprovam isso, que se você está numa energia equilibrada, se você está uma pessoa feliz, se você é uma pessoa ali satisfeita, se você não está doente, a luz, a energia que tem em volta de você é uma energia uniforme, brilhante, reluzente. Agora, se você é uma pessoa que está passando por algum momento de tristeza, de medo, de dor, uma doença na família, um pânico, alguma coisa, essa energia, ela está totalmente turva, desfocada e com algumas aberturas, como se existissem assim lacunas à sua volta. E através desse material, algumas doenças hoje já são identificadas através dessa foto Kirlian ou Kirliangrafia. Então, para você ver que não é algo assim distante, né? Também não é algo assim que aconteceu ontem, mas para a ciência, para a tecnologia, é tudo muito recente. 1939, praticamente, né? Um passado recente. Mas o que eu quero trazer para você, energia existe? Existe. Tem comprovação? Tem comprovação. E olha que curiosidade, a energia dos chakras, elas têm a mesma cor que as do arco-íris. Então, o chakra básico, ele fica ali na, energia, na cor vermelha, o umbilical numa cor laranja, o plexo solar numa cor amarelada, o chakra cardíaco, uma cor verde, o chakra laríngeo é um tom de azul claro, o frontal é um azul escuro e o chakra coronário, que ficaria aqui mesmo em volta da nossa coroa, né, aqui assim, é uma cor violeta. Então, olha que interessante, tudo na natureza está interligado e você faz parte da natureza, você tem essas cores em você. E aí, interessante a gente falar sobre isso, né? Porque quem aqui nunca ouviu alguém falar sobre chakras, sobre áurea, e a gente fica assim com a pulguinha atrás da orelha, né? Achando, da onde surgiu esse assunto? Será que esse assunto é real? É verdadeiro? E pessoas queridas, é real e é verdadeiro. E
nós podemos hoje, inclusive através das técnicas do Reiki e de outras técnicas, equilibrar essa energia à sua volta. E aí você pode estar assim com uma curiosidade a mais, né? E como que eu vou nutrir essa energia ou como que eu vou desnutrir essa energia? O quanto ela me faz bem, o quanto ela me faz mal. Se essa energia está em equilíbrio, você flui, a sua vida tem saúde, você tem harmonia, você tem energia para trabalhar, você tem discernimento, consciência para lidar com as situações do dia a dia, para lidar com o dinheiro e outras coisas mais. Então, é importante que você tenha essa consciência para você compreender que essa energia, ela vem de todas as fontes. Essa mesma Kirlian Grafia, ela conseguiu fotografar inúmeros elementos. Uma cadeira, uma parede, um quadro, um anel, sabe? Uma mesa, tudo. E tudo é energia. Tudo que existe aqui no nosso planeta, no universo, é energia. Então, como que você nutre essa energia? Você pode nutrir com coisas boas e com coisas ruins. A alimentação. Então, tudo que você come gera energia. Os seus exercícios físicos. Por isso, muitas pessoas, quando vão fazer exercício e praticar, elas preferem fazer ao ar livre. Quem nunca, né? Deu uma corridinha ao ar livre, um mergulho na praia e falou assim: eu estou renovado. Eu saí daqui outra pessoa, mais leve. Por quê? Você esteve ali em contato com energia solar, do vento, da água, das pessoas. Então, isso faz diferença. E é só isso? Não, é muito mais além disso, né? O que você consome através de todos os seus sentidos é energia. Então, o seu ato sexual é energia. Dependendo de quem e com quem você se relaciona, ou isso te deixa uma pessoa mais energizada, ou quando termina todo o ato, você sente que você está sem energia. Depende muito da pessoa com a qual você está se relacionando. E daí tem outras formas também, as companhias amigáveis, as companhias do trabalho, a família, a televisão, a música que você ouve, os pensamentos, as emoções. Aqui é o ponto crucial. O que você sente, o que você pensa, o que você vive na sua vida. Por quê, Sandra? Porque isso gera energia. E é por isso que eu quis trazer primeiro essa construção desse seu corpo de energia, para quando eu falar com você sobre a energia do seu pensamento, a energia das suas atitudes, a energia das suas ações e de tudo que você faz, você não ficar assim desconectado, você começar a entender que está tudo interligado. E a prosperidade também, claro, a prosperidade também. A prosperidade é um ato de energia, de vibração. E para você acessar essa prosperidade, você precisa entender que tudo é energia e que tudo que você faz influencia. E vamos um pouquinho mais, né? A prosperidade é o quê? A prosperidade é você ter uma saúde abundante, é você ter bons relacionamentos afetivos, profissionais, é você ter uma boa relação com o dinheiro, é você realmente ser uma pessoa abundante em todas as áreas, sentimentais, financeiras, profissionais e todas as outras áreas que envolve viver uma vida plena e leve. Então, o conceito de prosperidade, ele não se relaciona exclusivamente com o dinheiro. Ele vai um pouco além do dinheiro. E aí, eu quero trazer para você uma outra curiosidade, mas que ao mesmo tempo já traz uma comprovação científica para que você compreenda cada dia mais, né?
O psiquiatra David Hawkes, ele desenvolveu um estudo, ele dedicou a sua vida a vários estudos da expansão da consciência. E ele conseguiu entender que as pessoas estão em níveis diferentes de consciência. E conforme esse nível de consciência que a pessoa tem, que ela vive, ela também tem emoções relacionadas a essa consciência. E depois de um longo estudo, de muita dedicação, de muito entender, ele desenvolveu uma escala das emoções, que hoje é possível medir as emoções numa escala de Hertz. É uma frequência, tudo é uma frequência, porque tudo é energia. Por isso eu quis trazer primeiro para você a construção do seu corpo de energia, para quando chegasse na emoção, você já conseguir correlacionar uma coisa com a outra. E o que foi visto nessa escala das emoções? Que existem emoções que variam de 20 a 1000 Hz. Só que também nós, ao longo da história, conseguimos, através desses estudos, entender que as pessoas prósperas, que as pessoas bem-sucedidas, que as pessoas felizes, elas vibravam em emoções com uma escala em Hertz muito altas. Então, eram pessoas realmente abundantes em tudo, inclusive na energia. E aí, uma outra conclusão que se chegou é que as pessoas que não tinham essa abundância, as pessoas que viviam em situações muito mais vulneráveis, tanto emocionais, quanto financeiras, quanto de saúde, de relações, eram pessoas que estavam ali vibrando em energia, em frequência muito baixa, de 20, de 30, de 50, de 100 até 200 Hz. E é aqui que entra a nossa energia da prosperidade. Por quê? A energia, ela está em tudo e em todos. Então, se você é a pessoa que vive ali sentimentos de rancor, de medo, de tristeza, de injúria, de injustiça, você está vibrando numa frequência baixa entre 20 e 200 Hz. E o que você faz com você? Você funciona como um imã. Lembra que eu falei lá no início? Você é como se fosse um imã gigante. Então você puxa para a sua vida mais situações de medo, de angústia, de dor. Então, de qualquer forma, a pessoa que tem vibração nos bons sentimentos e as pessoas que têm vibrações, nos sentimentos ruins, né, que seriam os negativos, as duas pessoas estão ali trabalhando com a lei da atração. Porque a lei da atração é você atrair para você o que você sente, o que você vive, o que você pensa. Então, se você sempre está sentindo tristeza, medo, se você é aquela pessoa que reclama demais, insegurança, nunca nada tá bom, você tem leves picos de felicidade, de alegria, mas você vai e volta muito rápido. Então você é aquela pessoa que está sempre presa ali, nesse sentimento do menos. Então, o que eu quero dizer para você? A lei da atração é você atrair para sua vida mais das mesmas coisas que você pensa e sente. Então, não importa se você está atraindo coisa boa ou coisa ruim, você está atraindo. Porque a energia, não existe a energia boa ou a energia ruim. Energia é energia. O que faz com que ela te favoreça ou não é o que você sente, é o que você pensa. E olha o quanto isso é importante, né? Porque a maioria das pessoas, existem já muitos estudos também trazendo esclarecimentos sobre isso. As pessoas prósperas são as pessoas que vibram muito alto, têm uma energia
né, para dar e vender. É aquela pessoa que acorda cedo, que tá feliz, que sorri, que trabalha, que tem ideias, que é criativa. Então essa pessoa está com a energia em alta. Quem nunca falou aqui, nossa, mas fulano tem energia para dar e vender, né? A gente consegue perceber quando a gente encontra uma pessoa que tem uma alta energia. Da mesma forma que a gente consegue também entender, visualizar. Boa noite, Décio. Aquela pessoa que tem uma energia baixa, que quando nós estamos perto dessa pessoa, a gente sente logo um baixo astral, a gente faz de tudo para sair de perto, para ir embora, para mudar de assunto, para sair daquela faixa vibratória. E aí nós chegamos num ponto muito importante. Sandra, então tá, eu tô compreendendo que a prosperidade é uma energia, que existe uma frequência. Agora me diz qual é essa frequência? Eu já vou te dizer. É a frequência da gratidão, é a frequência da alegria, da felicidade, do amor, do perdão. Só que sempre existe um si, né? No mundo terreno, nós nos deparamos muito com isso. Existe uma situação, mas existe também a vírgula, o si. E vamos para o si da questão. Para você ser aquela pessoa feliz, grata, que perdoa, você tem que estar numa escala de consciência mais elevada. E como que se chega nessa escala de consciência mais elevada? Trabalhando as suas emoções menores, como o medo, a tristeza, a raiva. E aí você se pergunta, Sandra, eu vou eliminar tudo isso da minha vida? Não. Você vai ter maturidade, você vai desenvolver habilidades para lidar com isso. Porque as situações da nossa vida cotidiana, elas vão nos colocar muitas vezes numa situação de medo, de raiva, de risco, mas é importante que você compreenda o que essa situação quer trazer para você. E aí você começa a escalar a frequência. Você começa a transitar com mais facilidade entre as emoções, porque as emoções elas estão intimamente relacionadas ao sentir do coração. Entende por que eu quis construir para você um entendimento dos centros de energia para a gente chegar nas emoções e nos sentimentos que são o ponto crucial da energia da prosperidade? Você não vê uma pessoa próspera reclamando, sendo invejosa. Você não vê uma pessoa... E aí você pode se perguntar, falar para mim o seguinte, mas Sandra, quem tem prosperidade não tem problema, porque não falta dinheiro, né? A pessoa tem tudo que ela precisa. Nem sempre é assim, porque a pessoa, assim como eu, assim como você, ela está sujeita às situações da vida. Ela pode estar no trânsito e ter um acidente, ela pode ter na família alguém com problemas de saúde, né? O que a gente precisa começar a entender nessa frequência, nessa energia da prosperidade, é que quando as coisas não tão boas acontecem conosco, a gente tem que parar de falar o seguinte, mas por que comigo? Mas por que comigo? Eu não merecia isso. Ou muitas vezes já ir logo, né, para briga e outras frases mais agressivas. Mas a gente precisa transmutar isso e começar a perguntar não o porquê, e sim para quê. Para que isso aconteceu comigo? Qual é a razão? Qual é o ensinamento? Qual é o aprendizado que eu tenho que tirar dessa vivência? E eu vou te dar um exemplo prático que eu vivi há poucos anos na minha vida dentro da minha família. A minha mãe falou a vida inteira que ela tinha muito medo de ter câncer. E há um tempo atrás, o que aconteceu? A minha mãe teve câncer. Talvez você já tenha tido uma situação dessa na sua vida e na sua família também. E aí eu quero trazer essa consciência para você, da energia, da atração, de que tudo que a gente pensa, você já parou para imaginar que tudo que a gente nunca quer é o que acontece?
Por quê? Quando você fala eu não quero, você está afirmando aquilo. Porque se você não quisesse, você nem pensaria naquilo. Mas a gente pensa, e é esse pensamento que traz isso para a nossa vida. E eu vou te dizer, a minha mãe não era uma pessoa, aliás, ela não é uma pessoa com maus hábitos. Hoje ela se curou, ela tá bem. Mas ao invés dela ficar o porquê, se vitimizando, chorando, ela entendeu a mensagem do para quê. Do para quê. Então, muitas vezes o que eu quero trazer para você, a gente passa por situações e nós vamos continuar passando, mas o que vai mudar na nossa energia é como a gente olha para essa situação. Qual o aprendizado que essa situação me traz? E aí você começa a escalar as emoções, você começa a ter maturidade para transitar entre a raiva, o medo e subir para a felicidade, porque lembra, é uma escala, começa em 20 Hz e vai subindo até alcançar o 1000 Hz. Então, o que nós precisamos fazer? Curar emoções. Transmutar emoções. E você consegue fazer isso sozinho? Dependendo do seu grau de consciência, você consegue. Lembra que o estudo das emoções, ele foi um estudo baseado na expansão da consciência, no quanto o ser humano tem uma consciência aberta, expandida. Então, dependendo da sua consciência, você faz esse movimento só. Agora, na maioria das vezes é muito desafiador. Nós precisamos de pessoas para nos ajudar. É aqui que entram as terapias, as mentorias, as vivências em grupo. E o porquê que eu falo isso? Porque muitas vezes só você não consegue. Boa noite, Dione. Mas quando você busca ajuda, fica mais fácil para você adquirir esse equilíbrio emocional, para você lidar com as suas emoções e acessar essa energia. Por quê? Pessoas, não é fácil você ter bons olhos para algo que está te fazendo mal naquele momento, aparentemente, né? Então, muitas vezes eu conversando com a minha mãe, eu falava para ela assim, mãe, mas como que a senhora se sente? A pessoa não diz que ela está feliz com aquilo, porque ela não está. Então, é desafiador você fazer isso sozinho, porque no momento que você está vivendo a doença, a desilusão amorosa, ou no momento que você perdeu o trabalho, ou você quebrou uma empresa, aconteceu alguma coisa na sua vida, não é fácil naquele momento, leva um tempo para você se restabelecer. E se você tem ajuda, tudo fica mais fácil, porque uma das energias de alta frequência que estão envolvidas na prosperidade é a gratidão. E você consegue agradecer por algo ruim? Quando você tem uma colisão no trânsito, você fala bem assim, nossa, gratidão, que bom que bati o carro. Ou quando você tem uma doença, você fala assim, nossa, que bom, que ainda bem que aconteceu isso. Na maioria das vezes nós não falamos isso. Raras são as pessoas que têm esse discernimento. E eu vou trazer mais exemplo para você. Se você vive num relacionamento afetivo e a pessoa te trai e você descobre a traição, você se sente como? Traído. Você fica com raiva. Você fica ali com tristeza, com insegurança para os próximos relacionamentos. Poucas são as pessoas que diz para o outro o seguinte, eu agradeço que você me abriu os olhos, que você me traiu para eu realmente ver quem é você, para eu realmente saber com quem que eu estava lidando. Na maioria das vezes nós não temos essa clareza das situações. Então a gente se perde nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. É por isso que a gente precisa de ajuda. Né? Quantas pessoas numa colisão vão e dizem isso? Eu agradeço essa colisão. Olá! Na maioria das vezes a pessoa não diz,
Mas se é uma pessoa com um estado de consciência já um pouco mais avançado, o que essa pessoa fala? Nossa, eu agradeço, que só foi isso que aconteceu. Só foi uma batida, mas estão todos bem, nada mais grave aconteceu. Então, veja que é um estado. Então, para a gente transmutar essas emoções ditas negativas, o medo, a inseguranças e outras mais, a gente precisa de ajuda e tá tudo bem, porque nós não temos que ser perfeitos. Mas o que eu quero te dizer, para acessar essa energia da prosperidade, só é muito desafiador. Quantas pessoas adquiriram essa prosperidade e hoje ainda trabalham muito, tem muita ajuda de outras pessoas, de amigos, né? Para quê? De mentores, para continuar nesse lugar. Porque às vezes você consegue chegar lá, mas você não consegue se manter lá. É mais ou menos isso que funciona nas relações também. Quantos de nós já falamos assim? Eu já ouvi muito isso aqui. Nossa, se eu soubesse que casar era tão fácil, eu tinha casado antes. Mas o problema, depois a pessoa vem e fala, não é casar, o problema é continuar casado. Porque uma relação afetiva, ela é muito desafiadora. É por isso que as pessoas estão sempre ali num processo de construção, de manutenção, para que as coisas deem certo. E daí eu vou trazer aqui para você um dito, né? Que as pessoas falam muito aqui no popular. Se você anda com galinhas, o que galinhas fazem? Cisca, cacareja, reclama, né? A galinha, ela dá uma batidinha de asa e faz um pequeno voozinho, né? Uma coisa muito sutil, muito pequenininha. Agora, se você convive com águias, você tá sempre no alto, olhando tudo, tendo uma visão ampla, né? A galinha, ela tá onde? Na terra, vendo tudo muito ali limitado, porque o espaço que ela tem é limitado. E quando você voa alto, você tá com os gaviões, com as águias lá no alto, você tem uma visão ampla do todo. É mais ou menos assim que funcionam as emoções. Se você tá ali preso no medo, na raiva, na tristeza, você não consegue enxergar muito longe. Para você enxergar mais, né, ter uma amplitude melhor, você precisa estar numas emoções mais elevadas, que são essas emoções da gratidão, da felicidade. Você precisa ser uma pessoa que perdoa. E isso é desafiador fazer só. E guarde aí na sua cabeça, né? Eu gosto de trazer exemplos porque fica mais fácil da gente visualizar em que ponto nós estamos. Se a gente está ali no meio das galinhas, ciscando com as galinhas, ou se a gente está alçando voos maiores. E, ao mesmo tempo, eu quero te dar um outro exemplo, porque é mais fácil de visualizar. Você começa a caminhada, você vai fazer uma trilha. Quando você chega no pé do morro, no pé da montanha, no pé, né, do monumento que você vai escalar, você tem uma visão. Ali, quando eu falo da caminhada, que é algo que eu faço muito, né, então é mais fácil. Quando a gente vai fazer uma trilha, quando a gente chega ali no pezinho do morro, a gente tem uma visão. É até bonita, né? Já dá para visualizar algumas coisas. Agora, conforme você vai subindo a montanha e você chega no topo da montanha, no topo do morro, você consegue ver melhor. Você tem amplitude. Então, gente, a escala das emoções traz isso para você. Você vai subindo nessa escala e você vai tendo maturidade para lidar com tudo que você precisa na vida. Com tudo. Com todos os sentimentos, com todas as situações financeiras, políticas, amorosas, a sua saúde, e aí você começa a acessar essa energia da prosperidade. E essa energia, ela serve para tudo, tá? Quando a gente fala em prosperidade, ela serve para atrair pessoas. Então, se você tá numa energia melhor, maior,
você atrai a pessoa dos seus sonhos, você atrai o trabalho dos seus sonhos, você começa a se relacionar com pessoas que pensam, que vibram como você. Então a energia, ela é fundamental. Qual que é o convite aqui para você? Olhe para suas emoções, cuide dessas emoções, comece a ter emoções mais saudáveis. Você já sabe que você é um corpo de energia também e que você precisa cuidar dessa energia. É essa energia em volta do seu corpo que te torna um imã de atração. É assim que funciona a energia da lei da atração. Então você atrai, não é só coisa boa, você atrai coisa ruim também. E a gente se habituou a viver com emoções, com pensamentos distorcidos o tempo todo. Então o que a gente atrai para a nossa vida, na maioria das vezes, não são coisas boas, são coisas ruins. Por isso você precisa entender desse contexto da energia para entender que a prosperidade é energia. Em qual energia você está vibrando? Oi Camila, boa noite. Em qual energia você está vibrando? Você é aquela pessoa feliz ou você é aquela pessoa ranzinza que reclama, que aponta o dedo, que diz que tudo a culpa é do outro? Ou você é aquela pessoa que tira o aprendizado de tudo que você vive? Boa noite. É isso. Então, o convite é esse. Você quer mesmo acessar a prosperidade? Você precisa olhar para isso, que você tem energia e que essa energia é construída a partir das suas emoções, dos seus sentimentos, do que você ingere, a partir das pessoas com as quais você convive, qual o ambiente que você está inserido. Tudo isso contribui. E a única forma de mudar essa energia é você mudando os seus hábitos, é você mudando as suas emoções. E para mudar a emoção, você precisa olhar para os seus sentimentos, para o que você viveu, porque o que você vive hoje é só a consequência de alguma coisa que já aconteceu na sua vida. E para você resolver, você precisa olhar para o que aconteceu. Eu sei que é desafiador. As pessoas passam muitos anos da vida tentando esquecer o que causou a dor, o que viveu, né? A situação que ela esteve ali envolvida, mas para você cessar esse ciclo repetitivo e começar a atrair coisa boa para sua vida, você vai ter que olhar para isso. Porque tudo é reflexo. Quando você olha no espelho, o que você vê? Você vê você, mas de que forma? Com qual energia? Com qual pensamento? Com qual sentimento? É essa a reflexão de hoje. Tem alguém aí que precisa fazer alguma pergunta, que ficou com dúvida em alguma coisa, que quer algum esclarecimento? Se tiver, pode falar, ou você escreve aqui, ou você entra comigo. Olá, Carla! Porque, gente, energia é energia. E tudo que a gente tem hoje à nossa volta é energia. Então, eu quis falar isso dessa forma para você, muito clara, porque para você que é aquela pessoa que precisa, como Tomé, né, ver para crer, vá lá. Compre lá uma quirliangrafia para você tirar foto, para você ver como é a sua energia, ou vá a algum lugar que tire essa foto e compare a sua energia do hoje, de um dia que você está triste, de um dia que você está ali com medo, e tire depois uma foto num dia que você está bem, feliz, e compare a sua energia, porque isso é algo que já não dá mais para negar.
já faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, por mais que às vezes uma ou outra pessoa relute contra isso, tá? Então é isso, pessoas queridas. Se vocês estão aqui no Instagram comigo, me sigam. Eu sempre trago conteúdo de valor para você. Se você está me assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho para você também receber as novidades. E caso você tenha alguma emoção, algum pensamento mais desafiador que você não está conseguindo resolver sozinho ou sozinha, me manda uma mensagem. Vamos aproveitar, vamos usufruir de todas as ferramentas que nós temos hoje para nos auxiliar no controle, na maturidade emocional, para a gente conseguir levar uma vida mais leve, mais feliz, mais plena. É isso então, pessoas queridas. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos. E nos vemos na quarta-feira, às 20 horas, tá? Não perca a live, é sempre um conteúdo para contribuir com essa expansão de consciência que o Dr. Hawkes tanto falou nos estudos dele, porque nós sabemos que existem níveis de consciências e a gente precisa aprimorar. Não é porque você já sabe um pouquinho que está bom. Sempre tem algo a mais para a gente descobrir, para a gente agregar e para tornar a vida melhor, a nossa e a das pessoas que convivem conosco, os nossos familiares, os nossos amores, os nossos filhos e até as pessoas do nosso trabalho, tá bom? Espero vocês na quarta-feira, tá? Obrigada pela presença, até mais! E olha, você que está aqui na live, depois me acompanha lá nos stories também. Tem publicação todos os dias no feed, mas também tem um acompanhamento no stories que eu interajo com você, que é realmente assim um esclarecimento de tudo que a gente vem falando nessa construção diária de uma nova consciência, tá? Olá, Simone, chegou! Estamos no fim, mas assista a live, ela vai ficar gravada, tá? Ok. Boa noite então, até mais.